Meus irmãos, com alegria, eu desejo saudar-lhes com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado pela recepção, tome seu assento. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na igreja de Santo Amaro, louvando ao Senhor pela liberdade de retornar a esta casa de oração, rever o pastor Marcos Júnior, que é um privilégio dado por Deus, desfrutar de sua amizade. Louvar ao Senhor pela vida do corpo ministerial, dos obreiros que estão aqui ao meu lado. Eu tenho ilustres amigos, e dentre eles aqui o pastor Roberto, também o pastor Rubens, Deus abençoe, que é o vice-presidente, meu amigo pastor Jairo, que também é um grande expoente da palavra de Deus, e outros amigos que nós temos ali. É uma satisfação revê-los e poder cumprimentar-lhes nessa oportunidade. Outros irmãos que estão na nave do templo. Santo Amaro é uma igreja que faz parte da minha história. Eu me lembro que eu comecei a pregar já de muito tempo. Eu não sou tão velho assim, mas também já tenho um tempinho de estrada. E eu me lembro que o primeiro congresso de crianças que eu preguei foi no Ministério de Santo Amaro. Eu tinha 8 anos de idade e preguei lá no Parque Regina. Nem sei quem é que está pastoreando lá. Pastor Wagner, mande o meu abraço a ele. E Santo Amaro sempre nos abriu as portas e Deus nos abençoou muito. Era na época que confeccionávamos aquelas fitinhas cassete. Quem se lembra daquelas fitas cassete? Eu não sou tão antigo assim, mas sou meio pré-histórico, né? E retornar aqui a Santo Amaro é sempre uma alegria. Temos consideração ao pastor da igreja, ao ministério. Nós amamos esta casa e desde que eu recebi a ligação do pastor para que estivesse aqui, o meu coração se alegrou e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Também estar junto de minha esposa, também do Jaziel, da cantora Michele Marques. Deus abençoe, amigos, e a todos os irmãos. Eu sei que Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui. Quem quer ouvir Deus, dê um sinal com a sua mão. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai falar com você. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas. Lucas, o capítulo de número 8. E o versículo de número 41. Lucas 8, versículo de número 41. Vamos ler a partir do versículo de número 40. Vamos lá. Quem achou o texto, diga comigo, amém. Amém. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue, e havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo sarara. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu-lhe: não temas, crê somente, e ela será salva. Chegado a casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe da menina.
Todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e todos glorificavam a Deus. Eu quero chamar a sua atenção, se você puder, repita comigo no versículo de número 41, que diz a seguinte palavra: ora, um homem chamado Jairo. Vamos lá, repita isso comigo. Ora, um homem. O versículo 43 diz: certa mulher. Repita isso comigo. Diga de novo. O 48 diz: tem bom ânimo, filha. Vamos lá. Tem bom ânimo. E o 54 diz: levanta-te, menina. Então, para a gente gravar, diga: um homem chamado Jairo. Certa mulher. Diga mais forte: certa mulher. Tem bom ânimo, filha. E levanta-te, menina. Pastor, por que é que o Senhor pediu para que nós repetíssemos esses 4 versículos? O segredo do texto do capítulo de número 8, ele está inserido algumas verdades, principalmente nesses versos que nós acabamos de ler. A exposição do texto, de todo o contexto do livro de Lucas, o capítulo 8, está aqui o destaque de 2 sociedades. A primeira sociedade é uma sociedade que nós conhecemos pelo nome. É uma sociedade rica, é uma sociedade respeitada. Essa sociedade, ela tem nome. Qual é o nome dessa sociedade? A sociedade de Jairo. A segunda sociedade, ela está no versículo de número 43, que ela é uma sociedade anônima. O escritor do texto, ele vai trabalhar com 2 sociedades: uma sociedade alta e uma sociedade baixa. Uma que é rica e uma outra que fica pobre. É uma que tem nome e outra que é anônima. Se eu perguntasse aos irmãos quem é o prefeito do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, todo mundo sabe, porque é um nome público. E tudo aquilo que é figura pública é muito fácil de nós sabermos. Se eu disser aos irmãos a maior instituição, a maior universidade pública aqui do nosso país, todos nós saberemos, porque tudo aquilo que é visível, aquilo que tem visibilidade, nós temos facilidade de nos identificar. Mas se eu perguntar aos irmãos: alguém conhece aqui o seu Zé? Pastor, fica muito complicado nós identificarmos quem é esse indivíduo. Numa cidade como São Paulo, com tantas pessoas, se torna impossível identificar, e é necessário nós darmos características a este indivíduo para que melhor aguçemos a nossa procura. Então eu vou dizer: o irmão Zé é alguém que congrega na igreja sede de Santo Amaro, do ministério de Santo Amaro. É um senhor, ele tem um Fusca, é de 68 anos, é amarelo. Ele faz questão de parar na porta da igreja. O carro só pega no tranco. Quando liga, precisa de 4 irmãos para empurrar, porque faz muita fumaça e dá muito trabalho. Todo mundo vai saber quem é, por conta do prejuízo que esse irmão Zé carrega consigo, que já é um carro avançado em época, em tempo. Então, nós vamos identificar as pessoas por aquilo que ela tem. Perceba que se há alguém aqui, ou se no meio da família, uma pessoa que um dos seus filhos ou um de seus amados parentes, por certo, sofre de algum problema com drogas, vamos dar um nome simples: a irmã Maria. Que irmã Maria? Aquela que o filho é usuário de drogas. É muito mais fácil você identificar a irmã Maria pelo problema que ela tem, que é ter um filho que é usuário e dependente de drogas, do que você dizer o nome dela, porque é um nome comum. O escritor está querendo mencionar exatamente isso. Ele está querendo distinguir a família de Jairo, a sociedade de Jairo, e separar desta mulher que nem nome ela tem no texto. Ela não é conhecida pelo seu nome. Existem algumas especulações que essa mulher pode ter sido chamada de Maria,
Verônica, mas nós não temos comprovação bíblica. O certo é que ela é chamada de mulher do fluxo de sangue ou mulher imunda. E aí o texto vai fazer um paralelo entre Jairo e entre esta mulher. Quem é Jairo? Jairo é chefe da sinagoga. Por ser chefe da sinagoga, ele representava a sua religião. Era alguém de um poder tão conhecido na sua cidade quanto na sua religião, que ele tinha respeito de todos que estavam nas regiões e nos lugares aonde Jairo passava. Ele é conhecido por conta da posição que ele ocupa, porque sendo chefe da sinagoga, por sua vez, ele desfrutava de alguns privilégios. Dentre eles, ele era uma grande autoridade. Além de ser uma grande autoridade, Jairo também, ele exercia poderes jurídicos em sua cidade. Vocês sabem que um chefe de sinagoga, na religião judaica, quando o tribunal da cidade estava lotado com as suas pendências jurídicas a fazer, o chefe de sinagoga também tinha a autorização para resolver os litígios da cidade. Então, eu não estou falando apenas de um homem religioso, eu estou falando de um homem que também tem o caráter de um magistrado em sua cidade. Ele também tem as suas funções jurídicas. Quando houvesse algum divórcio, algum litígio de terra, alguma discussão de valores, o chefe da sinagoga, ele poderia, por sua vez, se apresentar diante da sociedade e resolver estes litígios, estas pendências. Então eu estou falando de um homem que tinha um caráter ilibado, uma conduta que não tinha nenhuma mancha. Ele era alguém preparado religiosamente, ele conhecia todo o Pentateuco, ele conhecia 613 leis, ele sabia decoradamente todas as leis, ele falava, recitava e escrevia toda a Torá. Ele era um homem de peso em sua sociedade. Agora a Bíblia também vai mencionar sobre esta mulher. Perceba que Jairo tem nome, e aí você vai ver a diferença. A distância social é uma grande lacuna, porque primeiro Jairo é conhecido pelo nome, a mulher é conhecida pelo apelido. Jairo é chamado chefe da sinagoga. O escritor chega a dizer, e um homem chamado Jairo. Aí no versículo de número 43, você vai ver que o mesmo que menciona do homem chamado Jairo, ele diz certa mulher. Aqui já começa a distância. Jairo tem nome, a mulher tem apelido. Em segundo lugar, Jairo, ele é judeu, a mulher também é judia, porque eles moram na mesma cidade, eles estão alocados na mesma região. Jairo é abraçado pela família, a mulher se tornou alguém que vira escória de sua sociedade, ninguém quer abraçá-la. O texto não diz se ela é casada ou se ela é solteira, mas se ela fosse casada ou mesmo que solteira, de uma vez casada, ela não poderia deitar na sua cama com o cônjuge, ela não pode coabitar com seu esposo. Em segundo lugar, ela também não pode cuidar de seus filhos. Como ela era judia, todo sábado o judeu frequentava a sinagoga, ela também tinha por obrigação ir à sinagoga prestar o seu culto. Mas na porta da sinagoga tem alguém que é um dos trabalhadores da sinagoga, um dos oficiais, o porteiro da sinagoga, que ele está lá especificamente para fazer inspeção, para que entre dentro daquele lugar somente os limpos, pois os impuros não poderiam entrar dentro nem da cidade, quanto mais no lugar santo, que era o lugar de oração. Então percebam vocês, Jairo tem livre acesso, a mulher é restrita nos lugares em que ela vai andar. Jairo tem família, a mulher perdeu a família. Jairo aqui,
ele tem um aniversário para completar, para fazer de sua filha, porque o judeu, quando chega aos 12 anos, ele completa a sua maioridade. E aí você vai ver no texto que há um preparativo para uma festa. Jairo tem uma menina, e essa menina vai completar 12 anos, e quando vai se completar 12 anos, na família dos judeus, na religião dos judeus, é quando se atinge a maioridade, e ele está empolgado, porque vai comemorar o aniversário de sua filha. Enquanto ele vai comemorar, a mulher também tem 12 anos, que está chorando, porque ela não pode ser de fato quem ela é. Enquanto um aplaude a vida, o outro chora porque morre aos poucos. Existem duas multidões. Esta noite nós temos que glorificar a Deus, porque diante de uma sociedade tão conturbada, de valores distorcidos, nós estamos aqui desfrutando do melhor. Enquanto você está aqui, os hospitais estão lotados. Enquanto você está aqui, tem gente chorando seus mortos. Enquanto você está aqui, tem gente que se jogou de viaduto. Enquanto você está aqui, tem gente esperando um órgão para ser transplantado. Você está na fila dos que estão comemorando a vida e adorando ao Senhor. Mas isso não nos ausenta de olharmos para a realidade desse texto. Isso não nos ausenta de olharmos para o que o escritor vai descrever. Você vai observar que Jairo é aplaudido, Jairo é abraçado. E aí Jesus está aqui andando pela região. E a região de Jesus, ele está vindo pela cidade de Gadara. Eu acho lindo o ministério de Jesus na sua composição, porque quando Jesus estava indo aos lugares, ele certamente procurava ir nos lugares mais inóspitos, aonde ninguém queria ir. Jesus sempre foi um homem que quis andar com pessoas que ninguém queria andar. Ele quis abraçar gente que ninguém quis abraçar. Ele quis ir a lugares e frequentar ambientes que também era menosprezado pelos judeus. Ele vai à casa do publicano, ele abraça aquela mulher que é chamada de prostituta. Ele chama Mateus, que estava na coletoria cobrando impostos, que também é um publicano. Ou seja, o evangelho de Jesus, na sua essência, sempre foi mostrar a graça para gente ruim, aonde ninguém era aceito, aonde a sociedade discriminava, aonde as pessoas queriam distância, a graça entrava e operava a maravilha. Ei, se Jesus estivesse nos dias de hoje, talvez eu vá chocar alguém com o que eu vou falar aqui nessa noite, mas se Jesus estivesse aqui hoje, em São Paulo, na capital, é possível que o último lugar que ele teria passado seria aqui neste culto. Por quê, pastor? Porque aqui estão os sãos, aqui estão os adoradores. É possível que encontraríamos Jesus nos bares da cidade, nos lugares perigosos, nas bocas de fumo, nos lugares de tráfico, porque ele diz: eu vim para os perdidos da casa de Israel. Aqui nós estamos sãos, adorando, e Jesus veio para dar nome a quem tem apelido, para aqueles que o diabo menosprezou, para quem ele fez de capacho, pisou em cima, arrancou as vestes e tirou o escrúpulo e a vergonha. Jesus veio exatamente para esse tipo de gente, para dar moral para quem não tem, levantar quem não é, desfigurado se torna príncipe, do monturo se torna chefe de grandes e adora ao Senhor na beleza da sua santidade. Esta é a grandeza do evangelho. E é possível que eu estou pregando aqui no meio de príncipes e princesa, alguém sentado aqui sem nome, sem crédito, sem valor, sem moral, sem respeito. Eu tenho uma notícia para te dar: Jesus arranca o apelido hoje e coloca nome em você para restaurar a sua moral.
Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: o evangelho veio para dar nome a quem tem apelido. Glória a Deus. Glória a Deus. O evangelho tem essa função. O texto vai nos dizer que Jesus está passando pela cidade de Gadara. Quando ele passa pela cidade de Gadara, ele vai fazer algo que é inusitado para os gadarenos, porque na cidade de Gadara tinha um homem que também não tinha nome. Ele era apelido. Qual era o apelido dele? Gadareno. Gadareno não era seu nome. Gadareno era o nome da cidade. Ou seja, Gadara era o nome da cidade, e ele passou a ser chamado de Gadareno porque ele era o perturbador da cidade. Quem passava em Gadara sabia que lá existia um homem que não tinha escrúpulo, que não tinha graça, que era cheio de demônios, que perturbava a vizinhança, que dormia dentro de sepulcro, que comia vísceras mortais, até que Jesus chegou para recobrar a sua memória. E quando Jesus chegou para recobrar a sua memória, Jesus causa um movimento na cidade, porque o moço não era rico, ele possivelmente não tinha a sua memória sã e não tinha nada ao que oferecer a Cristo. Mas Jesus veio para as ovelhas desgarradas de Israel e trazer aqueles que não são para a sua maravilhosa luz. E ele segue o seu caminho. Quando ele passa em Gadara, recupera a moral daquele moço, dá ao homem o seu devido valor na sociedade. O texto vai nos dizer que ele vai caminhando para a cidade de Jairo. Eu disse a vocês que Jairo é um homem do poder executivo. Ele é um homem do poder religioso na sua cidade. Não era qualquer pessoa. Só que a fama de Jesus já era estendida pela sociedade de Jairo. Jairo acreditava em Jesus, porém ele só acreditava de longe, porque ele tinha um protocolo. Ele era o homem da lei. Ele era o homem que estava envolvido com os rudimentos da lei, e a lei o engessava. Ele tinha uma liturgia dentro da sinagoga, e ele não podia mostrar a sua crença em Cristo, de maneira que ele seria expulso pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei. Então ele sabia que Jesus fazia um bom papel social, cuidava dos pobres, alimentava os necessitados, curava as enfermidades, expulsava os demônios, operava maravilhas, ele fazia milagres acontecer. E Jesus certamente começa a fazer o seu ministério, e Jairo não interfere. Só que a Bíblia vai nos dizer que o ministério de Jesus começou a se deslanchar desde o primeiro dia que ele entra pela primeira vez na sinagoga. Quando Jesus entrou pela primeira vez na sinagoga, alguns escritores acreditam que esta sinagoga era a sinagoga que Jairo era doutor. Jairo, ele não era apenas chefe de uma sinagoga, Jairo era chefe de uma região. Ou seja, vamos entender aqui que Jairo estava mais ou menos na condição do nosso pastor Marcos, que é líder de uma região, cuidava de um grupo de igrejas. Este era Jairo. Jairo era um homem conceituado, um homem respeitado. E Jesus, por ser judeu, ele não atacava a lei, ele respeitava os princípios judaicos, e ele, como um bom judeu, ele vai para dentro da sinagoga. E o texto nos diz que quando Jesus entrou na sinagoga pela primeira vez, ele causa um burburinho, porque eu nunca vi Jesus ir num culto para não acontecer nada. Culto que Jesus vai, sempre acontece alguma coisa. Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado: você está preparado para o que Jesus veio fazer aqui hoje? Pergunta para ele aí. Pergunta para ele, toca nele aí, sacode ele, me ajuda a pregar. Diga para ele: você está preparado para o que Jesus... Eu vou usar uma expressão aqui bem aberta. Você está preparado para o que Jesus vai aprontar aqui dentro hoje? Você está preparado? Porque tem gente que não está preparado.
Tem gente que se assusta porque ele é muito litúrgico, ele é muito engomado, ele é muito protocolado. E o problema dos escribas e dos fariseus é que Jesus quebrava a regra. Não podia andar no sábado. Jesus foi logo no paralítico e disse: rapaz, você está há quanto tempo aí? Eu já estou aqui 30 e poucos anos. Pois então, tu não vai passar no tanque não. Põe essa cama na cabeça e sai andando. E o texto diz que o rapaz pega a cama, sai andando. Escute, tinha uma quantidade de passos para andar no sábado. O judeu não andava aleatoriamente no sábado, tinha uma quantidade de passos para andar. Agora você imagina comigo, um homem que está há 38 anos na cama deitado, pode andar agora, está com a cama na cabeça, ele lá vai contar quantos passos ele tem que andar? O texto diz que ele esqueceu, colocou a cama na cabeça e saiu. Foi andando, e alguém chegou e disse: rapaz, você não está percebendo que não se pode andar demasiadamente? Quem foi que aprontou isso com você? Ele disse: quem foi eu não sei, eu só sei que ele mandou colocar a cama na cabeça e eu estou aí. Aleluia, 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 aleluia. Ele entrava no templo, ele causava rumor. Ele entrava na sinagoga, ele causava reboliço. O texto diz que quando ele entrou na sinagoga pela primeira vez, ele vem na sinagoga e ele está sentado. Outra coisa, eu estou vendo as irmãs aqui, minha esposa, a irmã Michele, sentada nas primeiras cadeiras. Se você estivesse numa sinagoga de judeu, nunca uma mulher poderia sentar na primeira cadeira. A mulher não senta numa primeira cadeira de sinagoga, porque na primeira cadeira se assenta os anciãos. Depois vai se assentando por ordem de idade. As mulheres é do meio para trás até chegar as crianças. E na tribuna da sinagoga, para que vocês entendam melhor, no altar da sinagoga, ao lado existe uma arca. E dentro dessa arca tinha rolos de pergaminho, vários rolos. E nesses rolos continham vários rolos dos profetas, que lá estavam todos os profetas do Velho Testamento: Isaías, Zacarias, Sofonias, Malaquias, Obadias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, dos maiores aos menores. Jesus estava sentado no meio. E quando Jesus está sentado no meio, todo judeu, todo macho, dependendo ele de qual for a tribo, a partir dos seus 12 anos, pelo menos uma vez por ano, esse indivíduo tem que se levantar. Ele vem até a frente, ele chega até o altar da sinagoga. Do lado do altar tem uma caixa, que é a arca, e aquela arca tem um rolo de pergaminho. O oficial da sinagoga abre a caixa e ele escolhe um rolo e ele recita todo aquele texto para a congregação adorar a Deus. E depois eles cantam um hino, que é um dos salmos, porque é o hinário de Israel. Naquele dia, quem ia fazer a leitura pela primeira vez era Jesus. E no altar da sinagoga tem 3 cadeiras: uma cadeira do lado direito, uma cadeira do lado esquerdo e uma cadeira no meio. A cadeira da direita e a cadeira da esquerda, ela poderia ser ocupada quando se chegava um chefe de sinagoga ou alguém de uma tribo importante, como da tribo de Levi, como da tribo de Judá, como da tribo de Benjamim. Eles se assentavam nas pontas, porque certamente eles iriam presidir a reunião. Mas numa cadeira do meio, na sinagoga, ninguém se assenta, porque na crença dos judeus, Jesus que estava ali não era o Messias. E para os judeus, quem se assentaria na cadeira do meio é o Messias que ainda há de vir. Você vai falar para um judeu a respeito de Jesus, ele nunca vai acreditar, porque ele não acredita que Jesus é o Messias. Jesus foi um bom homem, um homem bom, um grande profeta, porém um homem como qualquer outro profeta. Mas o texto diz que Jesus fez a leitura oficial naquele dia. Era sábado. Ele se levanta do meio da congregação, ele sobe até o altar, e quando é aberto pelo oficial, ele pega o rolo do profeta Isaías
E a Bíblia diz que ele lê no capítulo 61, e ele diz bem alto: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e me ungiu para pregar os cativos, trazer o ano aceitável de salvação. E ele discorre o texto. Aí quando a gente termina o texto, a Bíblia diz assim: e quando se assentou, todos se assustaram. Ora, o Geiel está sentado ali. Se ele vem fazer uma leitura, é natural que quem veio volta para o seu lugar. Não há susto nisso. Mas o susto que Jesus causou foi algo tremendo, porque ele saiu do lugar dos anônimos. E quando ele termina a leitura, os historiadores acreditam que o susto que o povo teve foi que ele não voltou para o lugar da plateia. Ele sentou na cadeira do meio e disse: cumpriu o que o profeta profetizou. Chegou o dono da cadeira, chegou aquele que Isaías fala. Ele estava querendo dizer: quem manda aqui não é Jairo, quem manda aqui não é chefe de sinagoga, quem manda aqui é o Messias escolhido, separado. É ele que está no meio. Quem manda na igreja é ele. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: o dono da cadeira já chegou. Diga para ele, sacode a mão dele, sacode a mão dela. Diga para ele: quando o dono da cadeira chega, a doença tem que ir embora. Quando o dono da cadeira chega, Satanás tem que correr. Quando o dono da cadeira chega, milagre tem que acontecer. Quando o dono da cadeira chega, a morte tem que bater em retirada. O dono da cadeira chegou nessa igreja. Ele vai curar, batizar, expulsar demônio. Recebe o abraço dele agora. Só quem pode levantar a mão por um minuto. Aleluia, aleluia. Dono da cadeira. Escute vocês, essa mulher, ela é judia. Escute aqui, eu não estou falando de uma mulher leiga. Ela é judia. Ela conhece tudo sobre a sinagoga. Quando Jesus sentou na cadeira do meio, deu um burburinho na cidade. Escute aqui, é a mesma coisa que eu chegar aqui e peitar o pastor Marcos e dar de peito com ele aqui. Vocês imaginam que se eu crio uma discussão com ele aqui agora, como é que o ministério não fica sabendo? Alguém vai falar: você sabia que o pastor Gilmar chegou na igreja 7 de Santa Amaro e começou a brigar com o pastor presidente? Porque fofoca rola rápido. E sabe como é que ficou o apelido de Jesus na cidade de Jairo? O homem da cadeira. Alabaxaia, Xalaia. Ficou tão impactante na cabeça dos escribas, porque eles ficavam doidos. Os escribas eram os advogados da lei. Eles chegavam lá para contestar Jesus, e eles achavam que ia pegar Jesus. Quando chegava a graça, tomava conta de Jesus, e eles olhavam e diziam: não tem jeito não. A gente tenta pegar esse homem aqui, ele vai para lá, e não é que no fundo ele tem razão mesmo? Aleluia, aleluia. Sacode quem está do teu lado e diga: ninguém pega ungido, ninguém segura ungido, ninguém cala a boca de ungido.
Pode amarrar ungido, Deus desamarra ele. Pode prender ele, Deus solta ele. E se Deus não soltar, Deus estremece o lugar e liberta quem está preso. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele estava cheio de autoridade. Aí o texto diz que alguém ouviu falar. Essa mulher estava fora da cidade. Deixa eu explicar para vocês. O problema que ela tem, na lei, era discriminado como imundícia. Eu estou falando para vocês de uma mulher que ela tem um fluxo de sangue no seu corpo, e ele se estabeleceu durante 12 anos. É uma hemorragia. Não se sabe se foi por conta de uma gravidez que se desencadeou. Não se sabe se foi por conta de um problema hormonal. O fato é que se passasse 7 dias alguém com sangue no corpo, ele era tido como imundo e ele tinha que sair da sua sociedade. Ou seja, se era casado, não deitava com o cônjuge. Se era judeu, certamente não entrava na sinagoga. E se fosse imundo, tido no aspecto de lepra, era tirado da cidade. Alguns escritores acreditam que Jairo tenha dado ordem para essa mulher morar fora da cidade, porque haviam cavernas fora da cidade, que lá moravam leprosos e imundos. E é lá que essa mulher vai morar. Que essa mulher aqui, ela não tem apenas um problema físico, ela tem um problema emocional, ela tem um problema social, e ela também tem um problema religioso. O texto diz que ela gastou 12 anos com os seus haveres. 12 anos ela gastou os seus haveres com o Talmud. O Talmud era um livro de receitas, que na verdade tinha indicações médicas, e pelo menos uma vez por ano ela desgastou toda a sua fortuna durante 12 vezes, tentando recuperar a sua saúde, e por final ela não consegue. Aí o texto diz que alguém, porque sempre dentro da igreja tem um doido para anunciar Jesus. Aí alguém saiu dizendo: o homem da cadeira. Deixa eu explicar para vocês aqui. Entenda aqui comigo. Essa mulher, ela não vai ter o atrevimento de se chocar com a religiosidade dos judeus, porque ela sabe que ela ia ser barrada. E para ela fazer o que ela faz, ela tem que ter muita certeza. E o que falaram para ela tem que ser algo muito convincente. E é possível que esse que testemunhou de Jesus deve ter dito para ela, vamos dar um nome a ela aqui: Maria, Maria, esse homem que está vindo aí, ele colocou o dedo no ouvido do indivíduo, colocou, cuspiu na boca dele, colocou a saliva e disse: Efata, abre-te. E o moço ouviu e falou. Esse mesmo homem, ele também no tanque de Betesda operou o milagre de fazer o paralítico andar. Esse homem curou cego, ressuscita gente, limpou o endemoniado de Gadara. E tem um detalhe: ele sentou na cadeira de Jairo. Aleluia. Aí a gente vê aqui uma guerra da lei e da graça, porque tem dois tipos de crente na igreja: o da lei e o da graça. O da lei, ele é protocolado. O da lei, ele é litúrgico. Quando dá 9 horas que o pregador ainda não terminou, ele se atribula, porque ele é da lei, ele tem uma liturgia, ele está engessado. Mas o da graça, ele já é meio doido. Quem é da graça, irmão? Só quem foi muito perdoado,
Só quem foi muito abraçado, só quem sentiu muito a graça para saber o que é. Quando você vê alguém pulando, gritando, rodando, babando, se jogando no chão, não reclama não, porque você não sabe de onde ele veio, quem era ele. A graça alcançou ele e ele tem que se expressar. Se você não quer pular, nós respeita. Se você não quer dar glória, nós respeita. Mas deixa quem é da graça navegar, por favor. Deixa. Pergunta para quem está do teu lado aí: tu é da lei ou é da graça? Pergunta aí. Pergunta aí. Se tiver alguém da lei, vai entrar para a graça aqui hoje. O texto diz, a terminar, o texto diz que ela vai atrás de Jesus e ela decidiu quebrar os paradigmas da lei. Tá segura aí nessa poltrona? Segura para você não cair. Existem coisas no mundo espiritual que para nós alcançarmos de Deus aquilo que Ele tem para nós, nós precisamos quebrar os paradigmas da lei e, de certo modo, endoidar. Não gostou? O diabo não respeita bonitinho, sapatinho de veludo, bolsinha de marca, cabelo bonitinho, carro do ano. O diabo não tem medo de gente assim. O diabo tem medo de crente doido. Doido. Que não tem protocolo. Que se Deus chamar ele para guerra, ele guerreia de manhã, de tarde, de noite. Aleluia. Eu estou percebendo que eu estou pregando para um povo doido aqui. E a melhor coisa é pregar para gente doida, porque quando você prega para um povo doido, a graça desce e as revelações vêm na mente, na cabeça, no coração. A pior coisa é pregar para a igreja travada. A pior coisa é pregar para a sinagoga de Jairo. Fica um monte de examinador te olhando. Não gostei da hermenêutica, não gostei da exegese, não gostei. Mas não tem poder, não tem graça, não tem virtude, não tem óleo. Paralítico não anda, cego não vê. Agora quando a graça está presente, pode não saber muito ABC, pode não falar muito português, mas a glória desce, o paralítico anda, o cego vê. Receba a graça agora. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele: entra na sinagoga, mas entra cheio da graça. Diga para ele: vem para o culto, mas vem cheio da graça. Vai pregar, mas vai cheio da graça. Vai cantar, mas vai cheio da graça. Profetiza, mas profetiza cheio da graça. Aleluia! Aleluia! Olha a graça aí. Olha a graça aí. Olha a graça na galeria. A graça vai passar aqui agora. Aonde tiver alguém querendo a graça vai tomar este ambiente dos quatro cantos. Aleluia. Para terminar, o texto diz que ela decide ir atrás de Jesus. Quando ela decide ir atrás de Jesus, ela conhece da lei. Jesus se veste como um sacerdote.
ele passa um pano pelo pescoço que desce até os pés. Lá tinha 613 fios, que é o talite. Ela está debilitada, porque ela tem 12 anos de fluxo, no mínimo cadavérica, e Jesus estava acompanhado de aproximadamente 2.000 pessoas na cidade. Você imagina um tumulto. Então é possível que ela não tivesse conseguido, por força própria, empurrar a multidão, porque um dia de hemorragia debilita o indivíduo. Imagina 12 anos. Mas a loucura dela, escute aqui, a loucura dela espantou todo mundo. Vocês se lembram de Davi? O texto diz que Davi estava preso numa terra forasteira, não tinha recebido ainda a cadeira de Deus para ele, e chegou o rei de Gate para matá-lo. E alguém mandou recado dizendo: Davi, vem aí alguém te matar. E ele estava junto com os endividados. Ele pensou consigo: o óleo ainda não foi sobre a minha cabeça. O Senhor me separou, mas eu ainda não assentei naquilo que havia de fato preparado para mim. Quer saber de algo? Eu vou endoidar aqui. O texto diz que o rei chegou na caverna. Quando viu Davi, Davi estava convulsionando no chão, rosnando e babando. E o rei olhou para Davi e disse: como é que a gente mata esse indivíduo se já está doido? Deixa esse doido viver, porque é melhor esse doido vivo aí do que a gente matar. A gente vai ter prejuízo. É melhor um doido vivo do que um espertinho da lei. Gente da lei que está morta, mas tem muito doido vivo aqui. Tem. Está cheio de doido espiritual. E o doido espiritual, ele quebra as regras da lei. Ele quebra as regras, os paradigmas. O médico diz: vai morrer. Ele diz: vai nada, vai é viver. Não tem mais jeito. Ele diz: tem jeito sim. Ela endoidou num bom sentido e entrou para dentro da cidade. E o texto diz que quando ela entra para dentro da cidade, ela encontra-se com Jesus. E quando ela encontra-se com Jesus, certamente ela procura o lugar oficial de suas vestes. Ela procura a orla. Ela teve que se abaixar. Ela estava com um incômodo de mulheres e era 12 anos, debilitada, frágil, fraca, anêmica, cadavérica, mas ela abaixou. Quando ela abaixou, a eficácia da santidade transferiu para ela. Porque quem é da lei não sabe aonde tem o segredo, mas quem é da graça não perde tempo. Quem é da graça sabe aonde pega. Tem gente que chega no culto e você olha para ele, ele parece um motor que pega no tranco, demora. Tem que fazer muito esforço para ele pegar. Agora tem gente que já chega, já vai entrando ali na porta, já chora. Não pergunta quem é o pregador, quem é o cantor. Ele já está se desmanchando. Ele já está adorando, porque ele é da graça. Ele sabe o segredo da porta do céu e ele vai entrando sem que houver nenhuma nada. Ele vai entrando. O texto diz que quando ela tocou, eu termino aqui. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Deixa eu dizer, para que se cumprisse, porque ela chegou lá sendo chamada de certa mulher, ela era chamada de imunda, e como ela era estigmatizada no meio de seu povo, Jesus precisava de sua manifestação pública para absolvê-la publicamente. Jesus disse: quem foi? Ela podia ir embora para casa curada sem dizer nada para ninguém, mas quem era o oficial da sinagoga que depois ia absolvê-la? Ela ia ter que provar, e não tinha como, porque a doença dela era uma doença física e num lugar inconveniente. Mas aí quando Jesus perguntou: quem foi? Ela disse: eu. Ela
ficou lá sendo chamada de imunda. Aí Jesus não fala em Mateus, em Lucas, em Marcos e nem em João, mas olhou para ela e falou que não falou para ninguém. Disse: ei, você era chamada de estigmatizada, de imunda, pois diante da tua fé, a eficácia do teu toque, eu te absolvo e te digo: filha! Pode orar, pode orar. Fica de pé. Filha, filha. Ei, vamos pensar comigo aqui. Imagina vocês o burburinho que não deve ter dado na boca dos escribas, dos fariseus, todo mundo dizendo: ei, a imunda saiu sendo chamada de filha. Aleluia. Rapaz, e alguém deve ter dito assim: rapaz, e o pior não é nada, o pior é que sábado nós vamos ter que engolir ela lá dentro da sinagoga, porque a mulher ficou limpa. E quem foi? O homem da cadeira. Oh glória, oh glória. Escuta, escuta, para terminar. Aí o texto diz que Jairo está lá apressado para fazer a festa, e daqui a pouco dá um piripaque na menina. E a mãe da menina, que era a esposa de Jairo, olhou para Jairo e disse: a menina está morrendo e ela vai fazer 12 anos, que é o bar mitzvah. É a festa de 12 anos que é a maioridade. Vai atrás do homem da cadeira que está aí na cidade, porque o caso da nossa filha é para a morte. E pelo que eu já fiquei sabendo, ele já absolveu a de 12 anos lá, e que o caso dela era ruim, então tu vai atrás dele. Aí quem era da lei agora fica crente e vem pela frente. Anda lá, xaramarraia. Deus está dizendo: a graça vai entrar de um jeito tão tremendo na tua casa, que até quem é da lei vai virar crente. Até quem é incrédulo vai passar a falar línguas. Até quem não gosta de dar glória vai virar pentecostal. Até quem não ia para vigília vai passar aí. Até quem não gostava de campanha e de matutino vai começar. Você vai ver, foi a graça. Olha para cá. Aí o texto diz, escute, para terminar. O texto diz que vem Jairo mansinho. A mulher foi por detrás, ele veio pela frente, adorando, prostrado, e disse para Jesus assim: vai lá em casa, porque a mesma dor de barriga que dá no pobre dá no rico, viu, tribuloso? A mesma morte que bate na casa do pobre bate na casa do bonito. A mesma crise que bate na porta do feio, do bonito também bate. Não fique se achando a última bolacha do pacote, porque Jesus está chegando aí para cuidar de você. Fica não. Olhe para cá. É possível que alguém tenha até dito para Jairo, escute, é possível que alguém até tenha dito para Jairo: Jairo, faz alguma coisa para esse Jesus aí. Você não está vendo que ele está incomodando? Você não está vendo que ele está estigmatizando a lei? Ele está trazendo problema na cultura judaica. E é possível que Jairo, por crer de longe, deva ter dito: deixa ele está cuidando dos pobres. Deixa ele, deixa lá.
Deixa ele fazer o trabalho, deixa aquele doido lá. Mas no dia que a menina ficou doente, que era para completar a maioridade, a mulher de Jairo apertou e disse: vai lá. E lá vem ele mansinho. Aí Jesus fez que não entende e deixou a menina morrer, porque como o problema era de doutor, Jesus queria tratar de doutor para doutor. Para a mulher, escute, para a mulher foi mais simples, porque ela veio e se entregou, ela creu, e ela se prostrou e tocou. Mas no caso dele, Jesus tinha que deixar o caso agravar, para a lei perder a graça. Ei, porque tem uns, escute, na esfera espiritual, tem uns que precisam de cura, e outros de ressurreição. Escute aqui, se a gente ouvir alguém aqui falar, Jesus curou, a gente até vai dar glória. Mas se trouxer um caixão aqui com um morto dentro, e a gente orar e ele levantar, tem gente que dá um pulo e se pendura naquele lustre. Por quê? Porque ressuscitar na esfera natural, para nós, é maior do que curar. Mas para ele, que é o dono da cadeira, é tudo a mesma coisa. Escute, mas para provar para Jairo que ele também era doutor, porque Jairo era doutor, ele era chefe, doutor da lei. Aí Jesus esperou a menina morrer, e alguém bateu no braço de Jairo e disse: não incomoda mais ele, que a menina morreu. Jesus falou: o quê? Vou lá. O céu me troma para te dizer: estou indo lá hoje. Cananto que barro que vassa. Olha para cá. Jesus entrou dentro da casa de Jairo, botou as carpideiras tudo para correr. A menina estava deitada. E Jesus usa poucas vezes o aramaico na Bíblia, porque o judeu falava hebraico, grego e aramaico. Mas como era para caso de doutor, Jesus foi tratar com a morte como doutor. Olhou para a menininha, e o nome da menina não era Talita, porque Talita, cume, é uma expressão em aramaico que o indivíduo, o pai ou a mãe, usa para o filho quando está dormindo, ou uma expressão carinhosa, dizendo assim: filhinha querida, acorde, levanta que está na hora de tomar café, que adolescente é preguiçoso, gosta de dormir até mais tarde. Levanta, está na hora de acordar, filhinha. Jesus disse: para provar que eu sou senhor da morte, então eu vou conversar com a morte em aramaico. Talita cumi, querida, menininha, escuta, olha para cá. Se você tem alguém da tua casa que amanhece o dia e você percebe que ele não acorda, o que tu vai fazer? Pular em cima, respiração boca a boca, chama o SAMU, grita, balança, dá tapa na cara, joga álcool no nariz. Jesus diz: para provar que a morte para mim é que nem sono, Talitinha, filha, levanta. Xalaia. A menina levantou, ele disse: dá de comer a menina, porque morte para mim não é nada, eu sou doutor até da morte, até da morte. Tem alguém para Jesus aqui? Levante a mão. Afastado da igreja. Cadê você? Afastado da igreja. Aranda labachara marraia. Orecanta labachou. Eu quero perguntar: tem alguém aqui que é afastado da igreja? Cadê você? Cadê você? Você precisa ter um encontro com o mestre. Você chegou aqui de apelido, e a graça quer te abraçar aqui hoje. Tem alguém não crente aqui? Dê um sinal com a mão. Não crente, dê um sinal com a mão. Quer se encontrar com Jesus?
receber perdão de pecados. Essa noite é noite aceitável, é noite memorável. Se tem alguém, vem à frente, porque hoje é noite de milagre. Eu estou te chamando porque Jesus quer te dar um abraço hoje. É noite de receber nome, é noite de receber vida, é noite de recuperar a moral. Se tem alguém, levante a mão. Aleluia. Eu percebo que todos aqui são salvos em Cristo. Cantora Michele, vem cá, rápido. Pega na mão do seu irmão aí, pode fechar os corredores, fecha o corredor. Isso, fecha, que todo mundo aqui é liberto, dá a mão. Isso. Glória. Maracalabachara Mahaia. Remene canta labachure meranda lahaia. Diga para quem está do teu lado, vai ficar na lei ou vai vir para a graça? Pergunta para ele aí. Na lei ou na graça? Na lei ou na graça? Quem quiser a graça vai receber aqui hoje. A manifestação da graça vai ser derramada aqui hoje. Levanta a mão do teu irmão, a mão da tua irmã. Oh glória, repita comigo, diga forte, diga alto, diga: Deus, Deus, eu estou disposto a viver uma vida pautada na graça. Quebra todo jugo da lei agora e envia graça. Graça, vai dizendo graça quantas vezes você quiser, de mão dada. Quem é batizado no Espírito Santo, oremanda labachanda calabandaraia, oremanda calabarra, a graça de Deus vai passar aqui agora. A graça de Deus vai passar aqui agora. A graça de Deus vai passar aqui agora. Quem é batizado no Espírito Santo, abre a boca em línguas estranhas agora. Eu profetizo que a tua casa será cheia de graça. A tua família será cheia de graça. Teu ministério será cheio de graça. Deus está derramando graça sobre você agora. Receba, receba, receba. O homem da cadeira do meio acabou de chegar e ele vai batizar a gente com o Espírito Santo aqui agora. Agora, 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 agora. Receba, receba agora. Agora, eu profetizo graça agora. Você, oh glória, oh glória, oh glória, oh recalabachandaracalabandaraia. Seja tocado agora, seja cheio agora. A graça te abraçou agora para você e vai te atender, pois ouviu o teu clamor. Eu creio, Jesus. Ezequias chorava muito, pois sabia que ia morrer. Mas uma vez Deus parou. Se você puder dar um abraço no teu irmão, abraça ele, diga: a graça te alcançou. Abraça ele, diga: a graça te alcançou. A graça te alcançou. Passa por aqui, Jesus. A graça te achou. Algo acontece em tua vida, não duvide. Mas confie no poder. Aleluia. A graça te perdoa. Que quando para, faz até a terra tremer. Quando ele para, o diabo se cala, o inferno
multidão assim como essa, ele clamou por Jesus. Ele ouviu Jesus passando e disse assim: Jesus, Jesus, eu te peço, Senhor, tenhas compaixão de mim. Então clama por ele nessa noite. Jesus parou e para o moço ele perguntou assim: o que é que você quer? Ele disse: Senhor, eu quero tanto ver. Jesus disse: seja feito segundo o querer. A igreja sabe de uma coisa: Bartimeu, sentado à beira do caminho esquecido, todos mandavam ele se calar, mas ele não perdeu a oportunidade de Jesus estar passando por ali. Ele tocou em Jesus, ele gritou por Jesus, ele chamou por Jesus. Nessa noite Jesus quer ouvir a tua voz, adorador. Toca nele, chama por ele, chama a atenção de Jesus nessa noite, porque ele está aqui. Quando ele para, o diabo se cala, o inferno treme e a doença sai. Laços de morte, levanta a tua mão, recebe. Hoje não vai resistir, vai embora, vai. Quando ele para, sai angústia, sai desânimo, sai depressão, sai dependência de remédio, vontade de morrer. Em nome de Jesus, ele chegou para mudar o quadro. Ele parou nessa igreja. O diabo se cala, o inferno treme e a doença sai. Laços de morte, hoje não vai resistir. Levanta a tua mão, recebe a cura, recebe o milagre lá na tua casa, no meio da tua família. O gigante cai por terra nessa noite, porque Jesus entrou em cena para mudar o quadro. E o milagre está acontecendo agora. E o milagre, toma posse, acontece agora. Levanta a tua mão e recebe em nome de Jesus. Jesus parou.